Olá, eu vou apresentar o artigo intitulado Incorporação de Nanosílica em misturas combinadas contendo materiais cimentícios suplementares, uma revisão bibliométrica sobre o uso e tendências. Os autores desse artigo sou eu, Jaime Ribeiro, Jéssica Chaves, João Henrique Rego, todos da Universidade de Brasília. A apresentação está estruturada em introdução, metodologia, resultados e discussões, conclusões e referências. Bom, a princípio, desde que o concreto se tornou o segundo material mais consumido no mundo, houve uma crescente demanda por compósitos cimentícios com propriedades aprimoradas. No entanto, essa demanda favoreceu a elevada produção de cimento Portland, o que contribuiu para que problemas ambientais ocorressem, principalmente no que tange à emissão de gases de efeito estufa. Então, a utilização de materiais cimentícios suplementares vem com uma possibilidade de tanto de promover uma melhora nas características, como relógicas, mecânicas e em alguns aspectos de durabilidade, mas também como uma forma de mitigar esse contexto desses problemas ambientais oriundos da produção do cimento Portland, devido à sua substituição, à sua possibilidade de substituição ao clinker. Paralelamente a esse contexto, o ramo da nanotecnologia vem se desenvolvendo continuamente ao longo dos anos, existindo alguns materiais que já apresentam propriedades adequadas para incorporação em matrizes cimentícias. No entanto, a utilização de nanosílica se destaca pela elevada reatividade, cerca de 40 a 60 vezes superior à da sílica ativa. Então, o objetivo desse trabalho é realizar uma revisão bibliométrica de misturas contendo nanosílica e materiais cimentícios suplementares, utilizando a metodologia do mapeamento sistematizado da literatura. Então, Marcillo, em 2011, citam que esta técnica promove tentativas de quantificação da estrutura intelectual de um campo. Então, para que o estudo seja realizado de forma sistemática, algumas etapas devem ser realizadas, como, primeiramente, a seleção da base de dados, e nesse estudo foi a Scopus, a definição da string de busca, então foram feitas algumas combinações de palavras para que pudesse ser obtidos resultados mais refinados. Foi feita também a definição das condições de contorno, onde esse tempo de publicação foi definido entre 2016 e 2020, e no idioma inglês. E foi realizada também a definição de alguns critérios de seleção, como a verificação de artigos duplicados a partir dos dados obtidos da base de dados, a aderência dos títulos à temática proposta, a leitura dos resumos e palavras-chave, e depois a verificação de aderência ao tema após a leitura dos artigos. Então, posteriormente a esse processo de filtragem, foi realizado uma análise dos parâmetros por meio do software Bosch Viewer. Nos resultados, foram obtidas 433 publicações da base de dados, e a partir daí iniciou-se o processo de filtragem dessas publicações. No final, restaram 125 artigos aderentes à temática de materiais cimentícios suplementares com a nanosílica. Então, para melhor entendimento, realizou-se a produção de uma planilha como indicado, onde características da publicação, características da nanosílica e da matriz cimentícia foram realizadas. No que tange os resultados, verifica-se a evolução, primeiramente, da produção no campo, onde desde 2016, que foi o ano que foi estabelecido como inicial nesse estudo, houve um crescimento de publicações nessa temática entre o ano de 2017 e 2018, sendo que em 2020 houve um baixo número de publicações, tendo em vista que esse estudo foi finalizado em meados de março e maio deste ano.
Então, ainda sobre a análise de parâmetros das publicações, cerca de 90% dos 125 artigos filtrados foram publicados em periódicos internacionais, evidenciando assim a relevância do tema. Então, cerca de 43 desses artigos foram publicados no periódico Construction and Building Materials. Agora, no que tange às características da nanosílica. Primeiro, analisou-se o tipo de nanosílica, podendo ela ser em pó ou coloidal. Ressalta-se que as publicações foram lidas na íntegra, então houve uma porcentagem de trabalhos que não informaram o tipo da nanosílica utilizada. Então, cerca de 45% das publicações utilizaram nanosílica coloidal. Com relação à análise da superfície específica, verificou-se que o maior número de publicações utilizaram uma nanosílica de superfície específica igual a 200 centímetros quadrados por grama. Verificou-se também a relação de teor de sólidos, está bastante relacionada ao tipo de nanosílica, por exemplo, nanosílica coloidal. Então, verificou-se que o teor de sólidos que mais se apresenta nos artigos é de 30% e 40% de teor de sólidos. Verificou-se uma variação muito grande do diâmetro médio das partículas dessa produção, evidenciando cerca de 30 trabalhos que não apresentaram essa característica do material. Agora, com relação à análise da matriz cimentícia, verificou-se os teores de substituição em relação à massa de cimento. A maioria das publicações, elas apresentaram teor de substituição de 1, 2, 3 e 4%. Com relação ao tipo de matriz cimentícia, verificou-se que o concreto está mais presente nessas publicações. E com relação ao tipo de mistura, verificou-se que esses estudos avaliam essa sinergia entre nanosílica e os MCS em misturas ternárias. Com relação à água aglomerante, verifica-se a presença forte de uma relação de 0,3 e 0,35 na relação água-cimento. E com relação aos tipos, os materiais cimentícios suplementares utilizados na combinação de nanosílica, verificou-se a predominância de cinza volante, silicativa e metacaolin, destacando-se assim o maior número de materiais de subprodutos da indústria, verificando assim uma escassez de materiais cimentícios suplementares naturais. Para finalizar, foi realizado uma análise por meio do software VosViewer, onde foram avaliados uma relação entre esses parâmetros bibliográficos. Os parâmetros utilizados para essa análise foram a citação, acoplamento bibliográfico, parâmetro de co-ocorrência de palavras-chave. A figura 13 mostra um mapa de densidade relacionando os países das publicações aderentes, verificando a maior densidade de publicações na Índia. E a figura 14 mostra um mapa de densidade relacionando autores, verificando que o autor Eskandari Nadav, da Índia, também vem com uma força de rede muito forte. Por fim, a figura 15 mostra um mapa de densidade relacionando as palavras-chave, onde a palavra com maior força de rede foi resistência à compressão, corroborando com o resultado do tipo de matriz cimentícia, que foi o concreto. Então, o concreto, o ensaio mais comum de ser realizado é a resistência à compressão. A figura 16 mostra um mapa de densidade relacionando as palavras-chave, onde verificaram que a cinza volante e a sílica foram os materiais mais presentes, também confirmando com os resultados mostrados anteriormente. Portanto, esse estudo concluiu que o interesse por essa temática tem avançado bastante nos últimos anos. Entanto, destaca-se uma escassez de trabalhos que apresentam uma caracterização mais completa da nanosílica e também, embora esse tema esteja sendo desenvolvido e abordado por vários pesquisadores,
pode-se concluir que não há tanta colaboração entre países e autores desta temática. As referências utilizadas nesse estudo. Obrigado.